Bom dia, irmãos, paz e graça do Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Isaías. Isaías capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. Eu farei a leitura e a igreja vai ouvir, refletir, pois esse é um mandato de Deus. Isaías 4, 2 a 6. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que o restante de Sião e os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo clamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e as chuvas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa mensagem que o Senhor preparou para a sua igreja. Te agradecemos porque é uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação, uma mensagem de alegria, uma mensagem de beleza. Tem misericórdia do teu povo, a palavra foi dada, abra o coração de cada um de nós para ser transformado por teu Espírito mediante a santa palavra do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos voltando agora pela manhã. É a primeira vez que, como pastor ordenado, eu tenho a honra de trabalhar e servir ao meu Deus, pregando a palavra do Senhor aqui. Agradecendo com o coração muito quebrantado o carinho e a confiança dessa igreja. Saibam vocês que tal ofício só é possível porque Deus estendeu a mão sobre mim através de homens e mulheres dessa igreja que oraram, que buscaram a Deus, e Deus fez acontecer o que Ele já havia prometido antes da fundação do mundo. E certamente, quando esses homens e essas mulheres chegarem diante do Senhor, eles vão verificar que eles foram usados por Cristo para que a minha vida, para que vidas fossem salvas, por amor dele a nós. Nós pregamos Isaías. Eu estava comentando com o pastor Ricardo que muitas vezes a igreja, às vezes até minha esposa comenta comigo, mas eu acho o livro de Isaías um pouco repetido. Ele vai e traz vários assuntos, várias vezes, né? Eu falo que o livro de Isaías é como uma trança. Justiça de Deus, amor de Deus e julgamento.
Deus traz a igreja, a Israel, e mostra a Israel, venha Israel, esse é o seu pecado. E mostra a Israel o pecado de Israel. E nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Vocês sabiam? Vocês sabiam que quem recebeu o nome de Israel foi Efraim? Vocês sabiam que Deus deu carta de divórcio a Efraim, a Israel? Vocês sabiam que Deus espalhou Efraim, Israel, pelos cantos do mundo? Dissolveu aquelas 10 tribos que estavam sob o controle de Efraim? A casa de José, como diz Amós, ninguém clama por ela, ela está em desordem, ela está sendo consumida. E quem é que se levanta a favor da casa de José? Mas Deus tinha um propósito: sacudir Efraim com seu remanescente pelos confins da terra, para, como está escrito em Jeremias, resgatá-lo, para louvá-lo. E sabe quem é Israel, quem é Efraim hoje? Os gentios, que foi lido hoje aqui em Romanos, que foram recolhidos e que estão sendo recolhidos e que estão sendo restabelecidos para que se tornem uma só nação. Judeus, não nação judia, mas aqueles que não se dobraram a Baal. E Efraim, aqueles que Deus veio buscar. Irmãos, por que eu amo a palavra do Senhor e por que eu falo para a igreja amar, estudar, deleitar, se deitar na palavra de Deus, levantar? Por que tem que ser feito isso? Por que nós não podemos ficar perdendo o nosso tempo com coisas vãs, com coisas que não nos trazem nada? Por quê, irmãos? Porque aqui na palavra de Deus, nós vamos entender como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele é o nosso Deus. Nós não cantamos isso aqui agora, vim para adorar-te. Adorar a Deus, irmãos, não é só de boca. Adorar a Deus, irmãos, não é só cantar. Adorar a Deus, irmãos, é viver dia após dia. Não é ser um bitola, não é deixar de divertir, não é deixar de ir, não é deixar de viver, não é deixar de também trazer alegria para a carne, mas é, em primeiro lugar, Cristo, Senhor nosso, Salvador do homem. Essa passagem, irmãos, ela está localizada bem depois de uma passagem triste que Deus dá para Israel. Nós já estudamos o capítulo 3, aonde Deus vira e fala das mulheres de Israel. E fala que vai retirar tudo que ela tem. Vejamos, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 3. No versículo 18, está escrito o seguinte: naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e a toucas e ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes de nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chalés, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda em lugar de encrespadura de cabelo?
calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Vocês sabiam que quando Deus se refere a uma mulher, muitas vezes na Bíblia, e quando se refere a Sião, Ele está se referindo a uma noiva? Vocês entendem que Deus chamou sua igreja de noiva, feminino, a sua esposa? E o que Deus fez aqui, o que Deus falou para Israel, o que Deus está falando para Judá aqui, no finalzinho, bem no finalzinho, no versículo 3 ainda, perdão, no capítulo 3 ainda, versículo 25. Perdão, 26. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Uma cidade pode se assentar em terra? Ela pode ser desolada, mas ela pode estar desolada? A esposa, aquela que Deus vai falar nessa pregação que nós estamos aqui, que Ele escolheu, que Ele preferiu, de onde Ele e de quem Ele jamais se apartaria, estava desolada. Sabe o que foi necessário a Israel, irmãos? Ser tirado tudo. Um dia Deus fez isso com você, te tirou tudo, te deixou sem nada, te deixou com os pés descalços. E você, como andarilho nesse mundo perdido, dobrou o seu joelho e falou para Deus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou pecador, porque eu sei que eu não consigo andar. Será que você, que está sentado aí, vendo que o juízo vem, dia após dia, o profeta te anunciando, dia após dia, que o juízo vem, e a palavra de Deus, igreja presbiteriana da Pampulha, te anunciando para cada homem que sobe nesse púlpito, através de cada homem que sobe nesse púlpito, que o juízo vem. Como é que você vai conseguir entender que o juízo vem, que vai alcançar parentes que você ama, que vai alcançar pessoas que você gostaria imensamente de vê-las na eternidade, que você vai comer do fruto, do bom fruto das suas ações? É difícil servir a Deus, irmãos, se não for por fé. Se não for num caminhar de fé, você não consegue. Lá em Isaías 3 está escrito: ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. E logo após essa palavra Deus diz: dizei ao justo. É para sorrir. Dizei ao justo. Ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Isaías 3, 9 a 11. Vocês conseguem entender que no meio de um caos,
Deus falando para um povo que vai trazer justiça, Deus falando que vai esmagar aquele povo, e o remanescente, aquele que senta no banco desta igreja, aqueles que trazem a palavra aqui à frente, vendo que isso vai atingi-los frontalmente, dentro da sua casa, aonde quer que ele esteja, que é fácil de acreditar, dizei ao justo, que bem lhe irá. Comerá do fruto de suas ações. Então, irmãos, quando você diz que vem aqui para adorar o Senhor Jesus, quando você diz que ama o Senhor Jesus, quando você diz que é cristão, quando você diz que Deus é belo, você também tem que ser belo. Você tem que ter ações. Você tem que ter posição. Você não pode sucumbir. Eu tive com a minha querida esposa, amada esposa. Glória a Deus pela sua vida. Quando você tem alguém que lhe apoia, quem lhe é a Ézer, porque Deus é o nosso Ézer. Nós estivemos fora essa semana, foi para passear, mas eu acabei voltando com uma diarreia violenta. Me encontro até um pouco, confesso, um pouco ainda abatido. E você se encontra com uma turma de pessoas, e a hora que você olha para elas, você não vê Deus. Aí alguém há de te questionar, mas por que você está ali? Olha, eu estou no mundo plural, eu planejei um aniversário de casamento, de repente apareceu um enxame de abelha, e como fazer? Você sabia, irmãos, que se não fosse pelo Espírito de Deus, eu não abriria a boca para falar nada de Cristo? Ninguém estava fazendo pornografia, ninguém estava falando mal de Deus, mas você não via Deus. Aí o que acontece com o seu coração? Te dá uma tristeza. Você sente isso? Você consegue entender o que é isso? Você olhar para pessoas, a imagem e semelhança de Deus, e você não vê, em hipótese alguma, em lugar nenhum, nem num cantinho do olho dela, Deus. E é isso, amor. De novo, amor, né? É isso. Sião estava desolada. Sião, a esposa do Senhor, era altiva, pecadora, necessitada de Deus. E Isaías, quando pega aquelas mulheres que literalmente eram as mulheres mesmo que estavam se vestindo de forma orgulhosa, de forma impenitente, mas um tipo da igreja, uma representação da igreja, ele vira, Deus vai e tira tudo, e as leva para o cativeiro. E essa palavra que vai vir agora, certamente ela aconteceu, esse fato aconteceu para aquele povo logo após ter havido essa situação aqui. Cristo, a beleza dos redimidos. Cristo, a nossa beleza. Quando olhar para você, Elisângela, alguém vai falar assim, Cristo. Quando olhar para você, Ruth, alguém vai dizer, Cristo. Vai falar, Santa
mesmo você ainda não. Quando eu olhar para você, casal Giovan, Casteluber, Elaine, Cristo, pastor Ricardo, Mirka, Cristo, pastores da igreja, diáconos da igreja, ovelhas da igreja, Cristo. O julgamento virá, irmãos, o julgamento virá, trazendo Jesus Cristo, descanso para os eleitos e condenação para os ímpios. Como alguém, como nós, que cremos no Senhor Jesus, podemos acreditar que diante de tanto pré-anúncio de destruição, podemos comer das nossas ações, do fruto das nossas ações. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Esse versículo que acabei de ler, vem logo após essa decretação que nós falamos aqui agora nessa introdução. Provavelmente, pelo amor de Deus e pela bondade de Deus, para acalmar o coração dos remanescentes ali de Judá e de Jerusalém. Provavelmente. Contudo, essa ação, o naquele dia, necessariamente, não é de imediato. Certamente haverá necessidade de lutas, certamente haverá necessidade de se desbravar matas, certamente haverá necessidade de pedir socorro a Deus. Certamente. Naquele dia, o renovo do Senhor. Naquele dia, sempre que vocês, irmãos, Igreja do Senhor, ouvirem, naquele dia, essa palavra, essa frase, ela vai ter sempre uma conotação temporal. Naqueles dias, andou o Senhor Jesus pela terra, passado. Naquele dia, para esse povo aqui, era que eles seriam retirados, é que eles seriam levados cativos, é que eles retornariam, e naquele dia, e sim, do retorno, viria o Cristo, e naquele dia iniciaria a era messiânica. E dentro da era messiânica teria também o dia que para nós é naquele dia. O renovo. O que é o renovo? A palavra renovo é broto, que nasce geralmente sobre um ser que foi podado, que foi cortado, que foi extirpado e consegue brotar. Vocês já podaram árvore? Poda a árvore, de repente, passa algum tempo, muita chuva cai e, de repente, você vê vários galhos crescendo. Um renovo. Isso é um renovo. E a palavra de Deus fala que o renovo, esse renovo de que Deus está falando aqui, será de beleza, a glória e o orgulho dos de Israel que foram salvos. Pois verão, por que vai ser alegria? Porque eles verão cumprida a promessa de Deus ao seu servo Davi. O que aconteceu? O que vai acontecer na realidade? Porque aqui Isaías ainda fala de um fato que não sucedeu. O que vai acontecer na realidade ali? Toda a dinastia, toda a família real vai ser retirada. E como é que vai ficar as promessas? Como é que irão ficar as promessas de Deus? Aí Deus vira e fala, como falou para Elias, não é só você não, Elias.
Em 7.000 que eu preservei para não se dobrar a Baal. Naquele dia, certamente, aqueles que sofreram a devastação, porque, sob o nosso ponto de vista, já sofreram a devastação, eles vão ter como esperança, como a única esperança, Cristo Jesus. É isso que acontece com você, igreja do Senhor. É isso que acontece com você, marido. É isso que acontece com você, esposa. É isso que acontece com vocês, filhos. Quando o caos vem, quem vocês procuram? Quem é a esperança de vocês? A palavra do Senhor fala que vai ser o renovo. O renovo será a beleza, a glória e o orgulho dos Israel que forem salvos. Aqui essa palavra, renovo, ela deixa a sua conotação literal de broto para ser aplicada ao herdeiro da dinastia davídica, como nos revela a palavra de Deus. Então, tudo que se prega aqui não pode sair da minha boca ou da boca de homem nenhum. Tem que vir, tem que ter origem na palavra de Deus. E lá em 2 Samuel 23, 4, 5, o Senhor promete a Davi uma aliança eterna com a sua casa. Não é assim, Deus, com a minha casa? Em 2 Samuel 7, de 1 a 11, Deus declara a Davi que ele, o Senhor, é que construirá morada para Davi, pois não habita em casa de pedra, e sim no tabernáculo que ele mesmo vai edificar. Não queria Davi construir um templo para o Senhor, e o Senhor não chegou para Davi e falou assim, não, suas mãos não são dignas de construir. E quem é você para achar que eu moro em casa? Davi fala com Natã, Natã fala, faz o que teu coração desejar, Davi. De repente, Natã está indo embora para os seus aposentos, e Deus manda Natã voltar e falar assim, fala para Davi que ele não me construirá casa alguma, e sim, eu construirei uma casa, e habitarei nela. Irmãos, e quem é essa casa? Essa casa é você, essa casa sou eu, essa casa somos nós. Irmãos, e Deus repete essas promessas de Davi em Jeremias 23, 5, 6, 33, 14, 16, Zacarias 3, 8, de 8 a 10, Zacarias 6, de 12 a 13, e aí vai. Pesquisem. E também quando Deus diz aqui nessa passagem que o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos, Deus também está declarando o seguinte, olha, o renovo é do céu, mas ele também é da terra, ele é da descendência de Davi. E Isaías está mostrando isso para aquele povo, olha povo, vocês vão sofrer, mas o restante de Israel, aqueles que não negaram o Senhor, eles vão ver essa glória, eles vão saber dessa glória, eles vão entender essa glória. Vocês são o restante do Senhor, nós somos o restante do Senhor, nós entendemos dessa glória. Então, ao estabelecer que o fruto da terra é orgulho e adorno para os de Israel, o Senhor declara que o seu renovo 100% Deus e 100% homem, que naquele contexto, esse renovo será gerado na carne por mulher, contudo, como Deus, gerado de eternidade a eternidade por si mesmo. Naquele contexto, ele ainda seria gerado por Maria. No nosso contexto, ele foi gerado, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, está diante de Deus, advogando ao nosso favor, e voltará. Voltará.
Santidade, marca dos servos de Cristo. Irmãos, o julgamento virá. Irmãos e irmãos, o julgamento virá, trazendo Jesus Cristo, descanso para os eleitos e condenação para os ímpios. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Isaías 4:3. Estabelece-se aqui que o remanescente que sobreviver, permanecendo fiel ao Senhor, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. Assim como sobreviveram à fúria de Senaqueribe, Judá foi invadido, apenas Jerusalém permaneceu. E tem a oração de Ezequias, e onde Deus os responde, fala que porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, e o farei voltar pelos caminhos de onde veio. Lembra disso? Judá cercada, e Deus fala para Isaías falar para o rei, não tema. Igreja, não tema. Nós temos um guardião, não tema. Quem pode ter um guardião como nós temos? Quem no mundo pode ter um guardião como nós temos? Deus, a mesma coisa que Deus fez com Senaqueribe, Deus também faz conosco. Está passando por dificuldade, irmãos? Ore e confie. Segredo de Deus para nós. Na hora que você tem dificuldade, você dobra os seus joelhos e ora. Você ora o tempo todo andando no ônibus, dirigindo no seu veículo. Eu tenho aprendido isso com muitos homens aqui dessa igreja, mas principalmente com o meu dia a dia. Com o meu dia a dia. O remanescente sempre vai sobreviver. Preste atenção, irmão. Preste atenção, famílias dessa igreja. Julgamento sobre o mundo não é ponto final sobre a igreja. Sabia disso? Que quando Deus manda chuva, manda sobre todos os telhados, e quando Ele manda sol, Ele também manda sobre todos os telhados. Julgamento não é ponto final para a igreja de Cristo. O remanescente sempre irá sobreviver, mesmo que morra. Mesmo que morra. Quando o Senhor lavar as imundícias das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. O que quer dizer essa narrativa aqui? Que haverá restauração depois de limpeza, de faxina. Nós não fazemos faxina? Se você pega lá um lustre de bronze, né, o bronze ele sofre muita ação do oxigênio, e ele não chama oxidar, não, porque oxidar é do ferro, eu esqueci o nome que se dá. Ele escurece. Aí você pega, você já ouviram falar, aqueles mais antigos como eu, de caol? Pega caol, você passa num paninho, fica brilhando igual ouro. Limpeza. Foi retirada a sujeira. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, então existe esperança para as filhas de Sião, existe esperança para a igreja, porque o Senhor Jesus Cristo virá, esse renovo virá, como já veio, e pelo seu sangue,
lava e lavou e estará lavando até o dia do seu próximo retorno com o seu sangue, mediante o seu Espírito Santo, convencendo homens e mulheres de que devem se deixar lavar, devem se deixar tirar. E Deus tira. Eis-me aqui, Senhor. Não foi isso que Samuel falou? Samuel, eis-me aqui, Senhor. Rogério, eis-me aqui, Senhor. Ivan, eis-me aqui, Senhor. Vitor, eis-me aqui, Senhor. Haverá restauração, há esperança. A presença do Deus Santo, ela só vai poder materializar em alguém ou em algum lugar, se esse lugar estiver lavado, purificado pelo Espírito, limpo por Deus. Você sabia que quando você anda por esse mundo, essa beleza que aconteceu aqui hoje, esse batismo, você, meu irmão, que foi hoje batizado, você sofreu este processo, Deus te encontra, Deus te tira toda a imundícia, toda a sujeira, tudo que a Ele não pertence, e Deus te leva a um estado tal em que você fala, não tem saída para mim, a não ser o meu Cristo. Por isso eu vim aqui, Deus, para adorá-lo. Esse é o processo que Deus fez, e está fazendo, e fez com Judá, e está fazendo conosco, cada um de nós aqui. Cada um de nós. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, e eles eram culpados, irmãos. Eles roubavam, eles matavam, eles oprimiam os órfãos, eles davam dízimos de roubo, eles entravam nos átrios do templo e ficavam torcendo para que o culto acabasse rápido. Quando é que esse culto vai acabar para que nós possamos voltar a negociar e a enganar esse povo? Eles não tinham mudança de vida. Eles eram sepulcros caiados, lindos por fora, mas não podiam ser habitados por Deus, porque estavam imundos por dentro. Imundos. Vocês conseguem entender esses tipos, essas figuras? Vocês conseguem ver o que Deus quer falar para cada um de nós? Quando Ele está falando aqui para Judá, quando Ele está falando aqui para Jerusalém, quando Ele usa as mulheres, e as mulheres literalmente, naquela época, realmente estavam de uma maneira difícil, como está hoje. Vocês já notaram, irmãos, como você, mulher, é um alvo preferencial de Satanás? Eu estava vendo, o pastor Deci me mandou, esses dias, não sei como é que chama, um filmezinho, né? Ou uma reportagenzinha, falando da mulher ser pastora, né? Aí eu vi, na fotografia, 4 mulheres. Tum! Falei, gente, como é que pode? Como é que Satanás pode fazer isso com a mulher? Aí eu estava comentando, alguém me perguntou, eu falei assim, olha, eu não sou contra. Mulher pode pregar, mulher pode ir para missões, mas Deus não deu o papel de liderança na igreja para ela. Se Deus não deu, se a Bíblia não me autoriza isso, eu não vou fazer, vão me matar, mas eu não vou fazer, porque não sou eu que estou falando isso. E eu também agora não estou divagando, saindo do foco. Eu estou falando que quando Deus fala das filhas de Sião, aqui, Ele fala que elas se entregaram àquelas coisas que o mundo quer que elas se entreguem.
E por causa disso, lhes foi tirado tudo. E aponta para a igreja também, que tanto é que Paulo vira, igreja, não se molde a quem? Ao mundo. E quem é a igreja de Cristo, meus irmãos? Aqui é um local de encontro. E nós vamos entender aqui, nessa pregação ainda, porque nós devemos estar aqui. Mas a igreja de Cristo é cada um de nós. E Deus vai lavar com o espírito de justiça. Então Deus não vai lavar, porque Ele vai lavar todo mundo, Ele é bonzinho, Ele vai limpar todo mundo, não. Com espírito de justiça. E com o espírito purificador. Aí é terrível, viu, irmãos? Assim, meus irmãos, todos aqueles que desejar abandonar os seus pecados será limpo de sua imundícia pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembram? Naquele dia, apareceu João Batista e o que ele falava? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu fico vendo a maluquice de muita gente pedindo, manda fogo, Deus, manda fogo, Deus. Vai mandar fogo para quê, meu irmão? Você quer morrer? Você quer morrer? Sabe por quê? Porque o dia que o Senhor vier com a pá na mão, como diz aqui mesmo em Mateus, Ele vai separar a palha do fruto. E o fogo vai queimar o quê? Vai queimar a palha. Vai separar a palha. Está lá em Mateus 3, 1. 3, de 1 a 3 e 11, 12. Chegará o dia em que o Senhor Jesus virá pessoalmente para proteger e estabelecer paz à sua igreja. Desculpa, era 10h45 ou 10h15? Obrigado, viu, Rev? 3 minutinhos? Irmãos, o julgamento virá, trazendo Jesus Cristo, descanso para os eleitos e condenação para os ímpios. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo clamejante à noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O que nós lembramos dessa passagem aqui? Do povo no deserto. O povo andando pelo deserto, o que Deus fez com ele? Deus colocou uma proteção sobre eles durante o dia e uma proteção contra o frio durante a noite, no deserto, que as temperaturas do deserto caem muito. E o que Deus fez conosco, o que Deus faz conosco? O que Isaías está prometendo a nós? Que Deus vai mandar o Espírito, e o Espírito dele vai ser essa proteção durante o dia sobre nós. E o Espírito dele vai ser essa proteção durante a noite sobre nós. Então não temem, irmãos, não temem, igreja querida, não temem, caminhem, sejam fortes e corajosos, andem, porque vocês são protegidos 24 horas por dia, por aquele que é o único capaz de nos proteger. Sendo assim, meus irmãos, como que nós podemos usar isso nos nossos dias? Que em tempos ruins, que em tempos de dificuldade, que nós não possamos desistir, que nós possamos caminhar, que nós possamos andar, que nós, em qualquer situação de dificuldade, não possamos retroceder. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós